Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Ricardo aqui do canal EBD Notícias, trazendo para vocês informações. Preste atenção nessa matéria que eu vou trazer aqui para vocês, que aconteceu ontem, a respeito do advogado do Felipe Martins. Os dois advogados do Felipe Martins foi destituídos do caso da defesa pelo Alexandre de Moraes. Algo ilegal e inconstitucional, segundo o próprio advogado e o próprio presidente da OAB. Nós vamos falar sobre esse assunto daqui a pouquinho, logo depois do vídeo aí de abertura do advogado Chiquini falando sobre o assunto, e nós já voltamos aqui para trazer a matéria para vocês, beleza? Eu aguardo vocês. Que se for verdade essa informação que eu recebo agora, tá, terei que publicamente prestar meu agradecimento à postura da OAB Nacional. Nesse exato momento, o presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil está no STF pedindo para que o ministro Alexandre de Moraes reconsidere sua decisão, porque isso é um ataque à advocacia brasileira. Chiquini, olha, é impressionante isso, porque eu raramente faço print de comentários da audiência para uma entrevista, mas eu falei assim, não, eu quero que o nosso público participe mais, né? Eu fiz um print do Ed, E-D-Y. Ed, a tua pergunta aqui acabou de ser respondida. Ele falou assim, Alan, pergunta aí no ar, cadê a OAB que não vai falar nada? Tá aí a resposta. O presidente nacional da OAB está nesse momento na Suprema Corte em defesa da classe dos advogados. Tá? Então vou ter que publicamente deixar aqui o meu respeito por essa postura em defesa da advocacia. Porque o que aconteceu não foi contra o Jeffrey Chiquini, foi contra a classe dos advogados. É a primeira vez, desde a Constituição de 1988, que advogados são destituídos do processo. Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos. Como sempre, aqui trazendo informações. Hoje eu quero falar sobre essa aberração que está acontecendo aí na nossa jurisprudência brasileira, ou melhor, na nossa magistratura, na Suprema Corte, contra advogados, contra defensores. Isso está virando costume, advogados sendo calados, advogados sendo destituídos, sendo que isso é ilegal, isso não pode acontecer, segundo as informações dos próprios advogados, de 1988, depois da Constituição, da nova Constituição, isso não pode mais acontecer, a não ser que o próprio cliente ele decida trocar ou destituir a sua defesa. Nós vamos falar sobre esse assunto, mas antes de eu entrar aqui, eu já peço que vocês comentem. Pessoal, comenta, compartilha, deixa o like aí e não se esqueça de se inscrever no canal. Se você quiser ser um parceiro, seja um parceiro, mas comenta, compartilha, manda o likezinho aí para nós, tá? E não se esqueça também de se inscrever aqui no canal. Vamos lá. Olha só, gente. Essa matéria saiu no Globo, saiu em vários periódicos de informação e notícia, pois é algo absurdo, é algo inconstitucional o que essa Suprema Corte, ou melhor, esse Supremo Alexandre de Moraes, ele está fazendo com os advogados, a advocacia brasileira. Como que um juiz, ou melhor, um ministro da Suprema Corte, ele se acha maior do que os próprios advogados de defesa, ele mesmo por si só, ele destitui como ele quer, quando ele quer, um advogado. Gente, isso é inacreditável. Claro que ele está, segundo as informações, ele está se baseando em um caso que aconteceu lá atrás, em 1950, mas claro que a Constituição ela mudou em 1988, de 1988 para cá, essa aberração ela não pode mais acontecer. Só quem pode mudar
de advogado, ou pedir a troca ou a destituição do seu defensor, do seu advogado de defesa, é o próprio cliente ou o próprio acusado. Mas, claro que o Alexandre de Moraes está se sentindo como que se ele fosse a lei, como que se ele fosse o que julga, o que condena, o que absolve, o que defende, o que acusa. Então ele está se tornando aí o Deus da jurisprudência, ou o Deus aí da Suprema, né? Da Suprema Corte do Brasil. Mas vamos lá. Destituído por Moraes, advogado Felipe Martins, ele já tinha discutido, né? Essa é a matéria aqui que saiu. Ele já tinha discutido com o Alexandre de Moraes, e eu acho que isso se tornou algo, né? Algo de cunho aí pessoal. Parece-me que o Alexandre de Moraes está levando, ele não está levando algo como profissional, como dentro do âmbito dos tribunais. Ele está levando isso para o pessoal. E me parece que é o que ele está fazendo contra o advogado. Decisão do magistrado foi tomada após Jeffrey Checchini deixar de apresentar as alegações finais dentro do prazo legal. Só que essa matéria aqui do Globo, ela não é real, não é verdadeira. Eles estão mentindo, o próprio Globo aqui está mentindo, porque os próprios advogados do Felipe Martins afirmaram que eles apresentaram sim a defesa no prazo estipulado pela Suprema Corte. Então, eles não estão devendo nada, eles apresentaram sim dentro do prazo, estavam dentro do prazo constituído. Porém, o que, segundo eles, aconteceu foi que eles apresentaram novas provas, eles colocaram, após já ter, né, tido todo o processo correndo, já não poderia mais ser colocado nada dentro do processo, mas mesmo assim a PGR, junto com o próprio, né, Supremo, aí colocaram dentro do processo, e acabou que eles não tiveram tempo hábil. Ele pediu mais tempo para poder, logicamente, né, se defender, analisar essas novas provas, porque como que você vai ser julgado e condenado por provas apresentadas após toda a diligência do processo? Mas vamos lá, olha só, vamos continuando aqui as alegações. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou nesta quinta-feira a destituição dos advogados de Felipe Martins, ex-assessor de Jair Bolsonaro, réu na ação penal que apura a trama golpista. Um dos defensores do acusado Jeffrey Checchini, também atuante na defesa do Kids Pretos, Rodrigo Bezerra, que já protagonizou discussões com Moraes em meio à audiência e possui quase 2 milhões de seguidores nas redes sociais. Claro que aqui, gente, a matéria aqui, ela está levando mais para um cunho pessoal, um cunho de apresentar algumas alegações acusatórias ao advogado, mas parece-me que eles não estão preocupados em colocar o que está acontecendo, porque isso daqui se chama violação. O que eles estão fazendo é violação de uma prerrogativa de um advogado. Eles estão, o Supremo, né, o Alexandre de Moraes, está aí instituindo um advogado, sendo que quem pode fazer isso é o próprio cliente, o próprio acusado. Mas o que ele fez? Ele foi e destituiu os advogados sem nenhuma permissão do cliente ou do acusado. Agora, pasmem vocês, se isso continuar, o que vai ser da advocacia brasileira? Agora, olha só, segundo as informações do próprio advogado, né, dizendo aí, trazendo informações, falando que a OAB, né, com o seu presidente, já se manifestaram, foram até a Suprema Corte para que o ministro Alexandre de Moraes retire essa destituição, porque isso é ilegal e é inconstitucional. O que vocês acham? Nós estamos dentro
de uma perseguição, de uma ditadura ou não? O Brasil está vivendo uma democracia ou está vivendo uma ditadura? Comentem aí. Deixa o seu comentário. Não se esqueça, se inscreva aí no nosso canal, beleza? Fique com Deus e até a próxima.